E se eu te dissesse que a sua vida ainda não mudou, porque você pode estar impedindo Deus de agir? Isso pode soar absurdo, mas a verdade é que muitas pessoas oram pedindo transformação, mas sem perceber, continuam presas a comportamentos que travam o agir de Deus. Agora, imagine descobrir o que realmente está te impedindo de viver os planos que Deus já preparou para você. Parece loucura, mas a resposta pode ser algo que ninguém nunca te contou e que poucos têm coragem de admitir. Neste vídeo, vou revelar exatamente o que você precisa fazer para destravar a sua vida e permitir que Deus mude completamente a sua história. E atenção, a maioria das pessoas ignora esses princípios e continua vivendo uma vida longe do propósito que Deus tem para elas. Se você já orou pedindo uma resposta e ainda não viu mudança, é porque há algo que precisa ser ajustado. E hoje você vai descobrir o que é. Fique comigo até o final, porque além de desvendar essa verdade libertadora, vamos fazer uma oração poderosa para que Deus comece a agir imediatamente na sua vida. As adversidades da vida muitas vezes nos levam a um estado de desespero, onde a esperança parece se apagar e as respostas se tornam distantes. Davi expressou esse sentimento nos Salmos ao clamar: "Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre?" Salmos 13:1. O silêncio divino pode parecer um abandono, mas na realidade é um espaço onde Deus opera de maneira invisível, moldando circunstâncias além da nossa compreensão. Assim como José, que foi vendido como escravo e passou anos preso sem entender os planos divinos, cada provação que enfrentamos pode ser parte de um projeto maior. Em Gênesis 50:20, ele reconhece a obra de Deus. "Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Esse princípio permanece verdadeiro até hoje. Deus não ignora o sofrimento do seu povo. Ele está trabalhando para transformar dor em propósito, angústia em crescimento e desespero em testemunho. O agir divino não está limitado à percepção humana, e muitas vezes ele opera em silêncio, preparando o cenário para algo muito maior. Como descreve Isaías 55:8-9, "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor." Esse afastamento entre a nossa visão e a sabedoria de Deus é o que nos faz duvidar quando as circunstâncias fogem do controle. Marta e Maria enfrentaram essa sensação ao verem Lázaro morrer, acreditando que Jesus havia chegado tarde demais. No entanto, ao ressuscitar Lázaro, Cristo demonstrou que não há tempo perdido quando Deus está no comando. João 11:40. Ainda que nossos planos pareçam fracassar e as portas se fechem, o controle está nas mãos daquele que nunca se atrasa, pois ele age no momento exato para que a glória dele seja manifesta. Em tempos de incerteza, é natural desejar soluções imediatas, mas Deus nos convida à paciência e à confiança. O livro de Abacuque exemplifica essa luta interna do ser humano, quando o profeta questiona a aparente demora divina diante da injustiça. Deus então responde com uma promessa transformadora: "Ainda que demore, espere, porque certamente virá, não tardará." Abacuque 2:3. O agir divino não está sujeito à nossa noção de urgência. Assim como Noé precisou construir a arca sem sinais imediatos da tempestade, somos chamados a perseverar, mesmo sem enxergar resultados. A fé verdadeira não depende de evidências visíveis, mas da certeza de que Deus está preparando algo que, quando revelado, será infinitamente maior do que imaginamos. Os processos de Deus podem envolver provações que parecem contradizer suas promessas, mas são exatamente esses períodos que constroem a maturidade espiritual. Em Êxodo, o povo de Israel clamava por libertação do Egito, mas quando finalmente foram libertos, enfrentaram o Mar Vermelho à sua frente e o exército de Faraó atrás. Parecia uma armadilha fatal.
até que Deus revelou sua estratégia, abrindo um caminho onde não havia possibilidade humana de passagem. Êxodo 14, 21, 22. Esse padrão se repete nas Escrituras. Onde há impossibilidade, há oportunidade para um milagre. Deus muitas vezes nos leva a situações onde apenas Ele pode intervir, não para nos destruir, mas para nos ensinar que sua presença é maior do que qualquer adversidade. Enquanto lutamos contra as tempestades da vida, esquecemos que Deus nunca perde o controle e está nos moldando para algo maior. Como Paulo escreve em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A cooperação divina nem sempre é visível de imediato, mas é constante e perfeita. Moisés foi preparado durante 40 anos no deserto antes de liderar Israel. Davi foi ungido rei, mas precisou esperar anos até assumir o trono. Assim também Deus nos prepara em meio aos desafios, lapidando-nos para um chamado que só será revelado no tempo certo. Ele não está inerte, Ele está construindo algo que não apenas nos abençoará, mas glorificará seu nome através de nós. Diante da incerteza, somos desafiados a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece sem solução. O profeta Elias, após um grande feito ao derrotar os profetas de Baal, sentiu medo e fugiu, acreditando que sua missão havia chegado ao fim. Mas Deus o encontrou no deserto e, ao invés de repreendê-lo, renovou suas forças e revelou que ainda havia um propósito maior para sua vida. 1 Reis 19, 11 e 12. Esse mesmo Deus que sustentou Elias em sua crise é o que nos encontra na fraqueza e nos fortalece para continuar. Assim como o Senhor não abandonou seus servos no passado, Ele continua agindo hoje, muitas vezes de maneira silenciosa, mas sempre com um plano perfeito. A preocupação tem o poder de distorcer a realidade e nos fazer enxergar apenas os desafios, enquanto Deus já está operando uma resposta. Como Mateus traz no capítulo 6, versículo 27, quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? A ansiedade nos paralisa e nos impede de perceber que o socorro já está a caminho. Quando Pedro andou sobre as águas ao encontro de Jesus, ele caminhava confiante até que sua atenção se desviou para o vento forte e então começou a afundar. A tempestade já estava lá antes mesmo de ele sair do barco, mas enquanto seu olhar estava em Cristo, ele permaneceu firme. Assim é com a preocupação. Ela nos faz esquecer que Deus já tem o controle da situação e nos afasta da fé que sustenta os milagres. O medo do amanhã, frequentemente, nos impede de perceber o que Deus já está fazendo hoje. Como descreve Êxodo no capítulo 16, o povo de Israel recebeu o maná diariamente no deserto, mas ainda assim, muitos tentaram armazená-lo por medo de faltar no dia seguinte. A ansiedade os levou a duvidar da provisão constante de Deus e o maná guardado apodreceu. Quantas vezes agimos da mesma forma? Acumulamos preocupações, tentamos resolver o futuro com nossas próprias forças e, no fim, perdemos a oportunidade de ver Deus agindo. A fé não é um convite à inércia, mas sim a confiança em que Deus cuida dos detalhes e nos sustenta no tempo certo. Quando nos preocupamos em excesso, nos fechamos para o agir divino, tornando difícil enxergar as respostas que Ele já enviou. A incredulidade causada pela preocupação não é algo novo. Como relata 2 Reis, capítulo 6, quando o profeta Eliseu e seu servo estavam cercados pelo exército inimigo, o medo tomou conta do jovem. Ele só via os perigos ao redor, até que Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E então ele viu os carros e cavalos de fogo que protegiam o profeta. Deus já tinha providenciado o livramento antes mesmo que a ameaça surgisse, mas o servo, cego pela ansiedade, não conseguia enxergar. Isso nos ensina
que muitas vezes a solução já está ao nosso redor, mas só conseguiremos percebê-la quando nossos olhos espirituais forem abertos. Deus não se limita às nossas percepções humanas. Ele já está trabalhando antes mesmo de clamarmos por socorro. Jesus, ao realizar milagres, muitas vezes enfatizava que a fé era o elemento-chave para que o impossível acontecesse. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos acreditou que bastaria tocar na orla do manto de Cristo para ser curada. Ela não questionou, não hesitou, não deixou que o medo a impedisse de se aproximar. Por outro lado, em sua própria terra, Jesus não pôde realizar muitos milagres devido à incredulidade do povo. Isso nos mostra que a preocupação não é apenas um sentimento passageiro, ela tem o poder de bloquear aquilo que Deus deseja fazer em nossa vida. Se permitirmos que a dúvida domine nossa mente, fechamos as portas para a manifestação da glória divina. A preocupação também nos torna impacientes, e a impaciência nos leva a tomar caminhos precipitados que nos afastam da vontade de Deus. Como Gênesis traz no capítulo 16, Sara, ao ver que a promessa de ter um filho demorava, convenceu Abraão a ter um filho com sua serva, resultando em conflitos e consequências que se prolongaram por gerações. O tempo de Deus pode parecer demorado, mas ele não se atrasa. O medo da espera nos faz querer atalhos, mas esses atalhos nos desviam do propósito. Deus não apenas realiza milagres, mas também ensina através do processo. Quando aceitamos confiar, sem nos deixarmos consumir pela ansiedade, experimentamos não apenas o resultado final, mas também a transformação interior que Ele deseja operar em nós. Nos momentos de angústia, nossa visão se torna limitada e a solução de Deus parece distante, quando na verdade pode estar diante de nós. O episódio de Agar no deserto, descrito em Gênesis, capítulo 21, ilustra essa verdade. Desesperada, ela acreditava que seu filho morreria de sede, até que Deus abriu seus olhos e ela viu um poço de água. O poço já estava lá, mas a aflição a impedia de enxergá-lo. Isso revela que as respostas de Deus muitas vezes já estão ao nosso alcance, mas o desespero nos impede de percebê-las. Quando paramos de lutar contra a ansiedade e entregamos nossa confiança completamente ao Senhor, nossa visão espiritual se expande e então somos capazes de reconhecer o que Ele já colocou em nosso caminho. A limitação humana se torna evidente quando tentamos, com nossas próprias forças, lidar com as dificuldades da vida. O peso das responsabilidades, as incertezas do futuro e as dores do passado se acumulam, tornando-se um fardo insustentável. No entanto, como Isaías descreve no capítulo 40, versículo 29, Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A grande verdade é que Deus nunca nos chamou para carregar sozinhos o peso da existência. A dependência dele não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria, pois reconhecemos que somente o Criador pode nos renovar diariamente. Foi essa força sobrenatural que sustentou Moisés durante os 40 anos no deserto e capacitou Josué a liderar um povo inteiro rumo à terra prometida. Quando nos rendemos ao Senhor, Ele transforma nossa fragilidade em poder e nossa exaustão em renovação. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade quando escreveu em 2 Coríntios, capítulo 12, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Em sua própria vida, ele enfrentou adversidades, perseguições e um espinho na carne que o afligia constantemente. Ele pediu a Deus que o removesse, mas a resposta foi clara: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes, pedimos a Deus que elimine nossas dificuldades, mas Ele nos ensina a depender dEle em meio aos desafios. A força que vem do Senhor não é apenas resistência física ou emocional, mas uma capacitação que nos permite atravessar situações que humanamente seriam impossíveis.
Assim como Paulo aprendeu a se gloriar nas suas fraquezas, nós também somos convidados a enxergar nossas limitações não como um obstáculo, mas como uma oportunidade para Deus manifestar seu poder em nossa vida. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que experimentaram a força de Deus nos momentos mais críticos. Como relata Juízes, no capítulo 7, Gideão foi chamado para liderar um exército contra os midianitas, mas Deus reduziu seu exército de milhares para apenas 300 homens. O objetivo era claro: mostrar que a vitória não viria da força humana, mas da intervenção divina. O que parecia uma estratégia absurda revelou o princípio fundamental do reino. Não é pelo poder humano, mas pelo Espírito de Deus que as batalhas são vencidas. Esse mesmo princípio se aplica à nossa vida hoje. Quantas vezes tentamos resolver problemas por conta própria, acreditando que nossa inteligência, recursos ou habilidades são suficientes? Deus, no entanto, nos convida a confiar nele e a entender que sua força se manifesta onde nossos recursos se esgotam. A resistência que buscamos para enfrentar os desafios não vem de dentro de nós, mas do alto. Como Mateus traz no capítulo 11, versículo 28, Jesus nos convida a entregar nosso cansaço. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A força que Deus oferece não se compara à energia passageira do esforço humano, pois é sustentada por sua fidelidade e propósito. Quando nos rendemos, deixamos de lutar batalhas desnecessárias e passamos a descansar na providência divina. Não significa passividade, mas sim confiar que Ele está conduzindo cada passo, mesmo quando tudo parece incerto. Pedro aprendeu isso ao ser chamado para andar sobre as águas. Enquanto manteve os olhos fixos em Jesus, ele permaneceu firme, mas quando olhou para as circunstâncias ao seu redor, começou a afundar. Nossa força não está em nossa capacidade de suportar, mas na nossa disposição de confiar. O que muitas vezes nos impede de acessar a força de Deus é o orgulho, a falsa sensação de que podemos resolver tudo sozinhos. Como Jeremias descreve no capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Confiar apenas em nós mesmos nos leva à exaustão, pois não fomos criados para viver independentes do Criador. No entanto, o mesmo profeta nos apresenta a solução no versículo seguinte: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quando entregamos a Deus o controle das nossas vidas, Ele nos fortalece e nos conduz para além das nossas limitações. Aqueles que se apoiam em suas próprias forças estão fadados ao desgaste, mas os que se ancoram em Deus encontram renovação mesmo nas adversidades. A maneira como Deus nos fortalece nem sempre é evidente no momento, mas seu agir é incontestável para aqueles que confiam. Davi, antes de se tornar rei, enfrentou anos de perseguição e injustiça, mas em cada momento de exaustão, ele recorria ao Senhor. Como descreve o Salmo 18, versículo 32, Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Essa verdade continua sendo válida para cada um de nós. Quando reconhecemos que a força que precisamos não vem de nós, mas de Deus, aprendemos a caminhar sem nos desgastar e a lutar sem nos exaurir. Aquele que nos chama também nos capacita, e sua força se manifesta de maneira inconfundível, guiando-nos até onde jamais imaginamos chegar. A espera sempre foi um dos maiores desafios para o ser humano. Desde os tempos antigos, há uma inquietação natural diante da incerteza, um desejo urgente de ver resultados imediatos. No entanto, como o Salmo 27 descreve, Deus nos chama a confiar. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. A espera não é um período de inatividade, mas um tempo de construção da fé. Abraão recebeu a promessa de um filho, mas esperou por anos antes que Isaque nascesse.
Sua impaciência, em determinado momento, o levou a gerar Ismael, mas Deus já havia estabelecido o tempo certo para cumprir sua palavra. A impaciência humana nunca antecipa os planos divinos, apenas cria complicações desnecessárias. O tempo de Deus não se ajusta à pressa do homem, pois ele opera segundo um propósito que ultrapassa nossa compreensão. A percepção do tempo na eternidade é diferente daquela que temos na terra. Como Pedro descreve em sua segunda carta, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Essa realidade divina desafia a lógica humana, pois o que parece demorado para nós já está perfeitamente orquestrado por Deus. Maria e Marta acreditavam que Jesus havia chegado tarde demais quando seu irmão Lázaro morreu, mas a ressurreição não teria o mesmo impacto se acontecesse antes da morte. O tempo da espera, embora doloroso, muitas vezes prepara o cenário para um milagre ainda maior. Deus não apenas responde às orações, mas alinha cada resposta ao momento exato em que ela trará crescimento e edificação para quem recebe. A espera exige maturidade e confiança. Como Isaías descreve no capítulo 40, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. A espera em Deus não esgota, mas fortalece. No deserto, o povo de Israel demorou 40 anos para chegar à terra prometida, não porque Deus não pudesse levá-los mais rápido, mas porque precisavam ser moldados antes de recebê-la. Assim também acontece na vida. Muitas vezes, o que parece um atraso é, na verdade, um tempo de preparação. Deus não quer apenas nos entregar bênçãos, mas nos capacitar para administrá-las corretamente. Sem um coração pronto, podemos desperdiçar aquilo que Ele nos confia. A paciência na espera é testada pelo silêncio de Deus. Jó, em meio à sua dor, clamou por respostas, mas durante um tempo, Deus permaneceu em silêncio. No entanto, como relata o final do livro de Jó, o Senhor restaurou tudo em dobro. O silêncio divino não significa ausência, mas um convite para aprofundarmos nossa fé. Muitas vezes, o processo da espera nos obriga a desenvolver confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. É fácil confiar quando as respostas são rápidas, mas é na demora que a verdadeira fé se revela. Deus não se atrasa. Ele apenas trabalha em um tempo que não pode ser medido pela impaciência humana. A impaciência nos leva a buscar atalhos, e os atalhos frequentemente nos afastam do propósito de Deus. Como Samuel descreve no capítulo 13, Saul não esperou o profeta para oferecer o sacrifício, e por isso perdeu o favor do Senhor. A precipitação o levou à desobediência, e sua realeza foi comprometida. O homem que confia em Deus entende que sua resposta não pode ser apressada sem consequências. Cada vez que tentamos resolver por nossa conta algo que Deus ainda não entregou, corremos o risco de comprometer os planos dele para nós. O tempo da espera não é um tempo perdido, mas um tempo de aprendizado e crescimento. O maior exemplo de espera foi o próprio Cristo. Desde a promessa do Messias no Antigo Testamento até seu nascimento, séculos se passaram. Como descreve Gálatas no capítulo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. A salvação não veio antes nem depois, mas exatamente no momento determinado. Esse princípio se aplica a todas as áreas da vida. Se Deus esperou para enviar a redenção do mundo no tempo exato, quanto mais devemos aprender a confiar que Ele sabe o momento certo para cada resposta. O que estamos esperando agora pode ser apenas o início de algo muito maior do que imaginamos. A confiança em Deus sempre foi o elemento que precede os maiores milagres registrados nas Escrituras. Como relata Lucas, no capítulo 7, um centurião romano procurou Jesus para curar seu servo, mas demonstrou uma fé que surpreendeu até o próprio Cristo.
Ele declarou que bastava uma palavra para que seu servo fosse curado, sem necessidade de que Jesus fosse até sua casa. A resposta foi imediata, pois Deus não responde à lógica humana, mas à fé genuína. Esse episódio mostra que os milagres não dependem de circunstâncias favoráveis, mas da capacidade de crer, mesmo quando tudo parece impossível. Assim como o centurião, aqueles que aprendem a descansar no poder da palavra de Deus, experimentam a intervenção divina de formas extraordinárias. A vida de Ana também reflete o poder de confiar plenamente em Deus. Como descrito em 1 Samuel, capítulo 1, ela enfrentou anos de esterilidade, sendo humilhada e ridicularizada por não conseguir gerar filhos. Em vez de se revoltar ou buscar soluções humanas, Ana foi ao templo e derramou sua alma diante do Senhor. Sua oração foi um ato de entrega, uma declaração de que só Deus poderia realizar aquilo que era impossível aos olhos humanos. Deus ouviu sua súplica e, no tempo certo, deu a ela um filho, Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel. O testemunho de Ana ensina que confiar em Deus não significa apenas esperar, mas saber que Ele está trabalhando, mesmo quando ainda não vemos a resposta. Os milagres não se limitam apenas a curas e libertações visíveis, mas também à provisão sobrenatural em tempos de escassez. Em 1 Reis, capítulo 17, uma viúva de Sarepta enfrentava a fome com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ao encontrar o profeta Elias, recebeu uma ordem desafiadora: fazer primeiro um pão para ele antes de preparar algo para si mesma e seu filho. A lógica humana diria que isso era irracional, mas ela obedeceu e viu um milagre acontecer. Seu alimento nunca mais acabou até o fim da seca. Esse testemunho revela que confiar em Deus exige ação. O suprimento divino vem quando entregamos a Ele aquilo que temos, por menor que pareça. Quem confia e obedece não vê suas forças, recursos ou esperanças se esgotarem, pois Deus é fonte inesgotável. A fidelidade de Deus também se manifesta em situações onde não há nenhuma saída aparente. Como descreve Daniel no capítulo 3, 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados em uma fornalha ardente por se recusarem a adorar uma estátua do rei Nabucodonosor. Eles sabiam que Deus poderia livrá-los, mas declararam algo ainda mais profundo: mesmo que Ele não os livrasse, continuariam confiando. Esse nível de fé é o que sustenta aqueles que experimentam milagres. O fogo não os consumiu, pois Deus estava com eles no meio da provação. Isso nos ensina que os milagres não são apenas livramentos visíveis, mas também a presença de Deus nas circunstâncias mais difíceis, tornando suportável aquilo que parecia destruidor. O Novo Testamento também traz testemunhos impactantes de transformação através da confiança em Deus. Como relata Marcos no capítulo 5, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos gastou todos os seus recursos tentando ser curada, sem sucesso. Mas ao tocar nas vestes de Jesus, acreditando que isso seria suficiente, recebeu imediatamente a cura que tanto buscava. O poder não estava no ato físico de tocar, mas na fé que a impulsionou a agir. Esse testemunho revela que a cura, a restauração e as respostas divinas estão disponíveis para aqueles que ousam crer. Mesmo que as circunstâncias pareçam irreversíveis, a fé abre portas para milagres que desafiam qualquer explicação racional. A ressurreição de Lázaro mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda tem a última palavra. Como João descreve no capítulo 11, Marta e Maria lamentavam que Jesus não tivesse chegado antes da morte de seu irmão, mas Cristo declarou: "Se creres, verás a glória de Deus." Essa verdade permanece para todos que esperam pelo impossível. Deus não é limitado pelo tempo,
pela ciência ou pelas probabilidades humanas. Aqueles que aprendem a confiar nele, mesmo em meio ao luto e à dor, experimentam não apenas a restauração do que foi perdido, mas a manifestação de sua glória. O que parecia um fim se torna um recomeço, revelando que, em Deus, os milagres acontecem na plenitude do tempo determinado por Ele. A transformação que Deus opera na vida de uma pessoa nunca é um ato unilateral. Ele tem poder para mudar histórias, restaurar vidas e trazer à existência aquilo que ainda não se vê, mas a resposta do ser humano é fundamental para que essa mudança aconteça. Como Mateus traz no capítulo 7, Deus nos convida a bater, buscar e pedir, pois aquele que pede recebe, o que busca encontra e ao que bate, a porta se abre. A ação de Deus não está limitada por sua soberania, mas muitas vezes por nossa falta de disposição em buscar verdadeiramente sua vontade. Bartimeu, o cego que clamou por Jesus, teve sua história transformada porque não ficou em silêncio. Apesar da multidão tentar impedi-lo, ele gritou mais alto até que Jesus o chamasse. A fé ativa e insistente é um princípio essencial para aqueles que desejam ver a mão de Deus em sua história. Obediência sempre foi um fator determinante para aqueles que experimentaram a transformação divina. Como Gênesis descreve no capítulo 12, Abraão recebeu uma ordem clara: sair da sua terra e da sua parentela para ir a um lugar que Deus ainda lhe mostraria. Sem um destino definido, ele precisou confiar plenamente na direção divina. A mudança que Deus queria operar em sua vida exigia primeiro um passo de fé. Muitas pessoas desejam ver Deus agindo, mas não estão dispostas a obedecer ao primeiro comando. Naamã, general do exército sírio, esperava ser curado da lepra por um método grandioso, mas foi instruído a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Sua transformação só aconteceu quando, vencendo o orgulho, obedeceu exatamente ao que lhe foi ordenado. A mudança de Deus é um processo que começa com a decisão de confiar e seguir suas direções, mesmo quando parecem simples ou inesperadas. Arrependimento é outro fator crucial para aqueles que desejam experimentar uma virada em sua história. Como Lucas descreve no capítulo 15, o filho pródigo só encontrou restauração quando reconheceu sua condição e decidiu voltar para a casa do pai. Enquanto ele permanecia distante, vivendo de acordo com sua própria vontade, sua situação só piorava. O coração quebrantado e a humildade para reconhecer que precisa de Deus são indispensáveis para que haja mudança. Davi, após seu pecado com Batseba, não tentou justificar seus erros, mas rasgou seu coração diante de Deus, clamando para que ele criasse nele um coração puro. O Salmo 51 expressa essa entrega total, demonstrando que Deus não despreza um espírito contrito. Aqueles que insistem em caminhar segundo sua própria lógica e desejos, dificilmente verão o agir sobrenatural de Deus. Pois a transformação começa quando há uma decisão sincera de abandonar o que nos afasta dele. Perseverança na busca por Deus é o que diferencia aqueles que experimentam mudanças profundas daqueles que desistem no meio do caminho. Como Daniel traz no capítulo 10, quando ele orou e jejuou por 21 dias, a resposta já havia sido enviada desde o primeiro momento, mas uma batalha espiritual impedia sua chegada. Se Daniel tivesse desistido no meio do processo, talvez nunca tivesse recebido o que buscava. Muitas vezes oramos por transformação, mas desanimamos quando não vemos respostas imediatas. Jesus ensinou sobre isso na parábola do juiz iníquo, onde uma viúva persistiu em sua súplica até que sua causa fosse atendida. A mudança que Deus deseja fazer, muitas vezes, exige que nos mantenhamos firmes, confiando que mesmo quando nada parece estar acontecendo, Ele já está operando nos bastidores. A entrega total da vida a Deus é o que abre caminho para uma transformação completa.
Como Paulo descreve em Romanos, capítulo 12, não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Esse processo envolve não apenas mudança de comportamento, mas uma nova forma de enxergar a vida, alinhando-se ao propósito divino. Pedro era um simples pescador quando Jesus o chamou, mas ao deixar tudo para seguir Cristo, tornou-se uma das colunas da igreja. O jovem rico, por outro lado, não teve sua história transformada porque não quis abrir mão do que o prendia. Deus nunca obriga ninguém a mudar, mas Ele convida e espera uma resposta. Aqueles que desejam ver Deus mudando sua história precisam aprender a confiar mesmo quando o cenário parece inalterado. Como Abacuque traz no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, devemos nos alegrar no Senhor. A mudança que Deus realiza não é apenas externa, mas interna, tornando-nos pessoas capazes de enfrentar qualquer circunstância sem perder a fé. José teve seus sonhos frustrados inúmeras vezes antes de se tornar governador do Egito, mas em cada fase Deus estava moldando sua identidade. O que parece um atraso muitas vezes é apenas um preparo para algo maior. Se você chegou até aqui, já sabe que Deus quer transformar a sua história, mas Ele espera a sua resposta. Nada acontece por acaso, e o fato de você estar ouvindo essa mensagem é um sinal de que Deus está te chamando para um novo tempo. Você não precisa continuar carregando sozinho os fardos da vida, tentando resolver tudo pela força das suas mãos. A partir de hoje, você pode decidir confiar plenamente em Deus e permitir que Ele conduza o seu caminho. Agora, eu quero orar por você. E se você deseja que Deus mude a sua vida, una-se a essa oração com fé. Onde você estiver, feche seus olhos e abra o seu coração. Oramos juntos. Senhor, hoje eu coloco diante de Ti a vida dessa pessoa que está ouvindo esta mensagem. Pai, Tu sabes das lutas que ela tem enfrentado, das dores que muitas vezes ninguém vê, das dúvidas que a assombram à noite e das batalhas que travam o seu coração. Mas hoje, Senhor, eu clamo para que o Teu poder invada a vida dela e traga uma transformação completa. Se há medos que a paralisam, que sejam dissipados agora. Se há feridas abertas, que sejam curadas pelo Teu amor. Se há dúvidas, que a fé cresça e traga clareza. Pai, que ela possa experimentar o Teu agir de forma real e poderosa, que portas se abram e que aquilo que estava travado comece a se mover pelo Teu poder. Eu declaro, em nome de Jesus, que hoje começa um novo tempo e que o Teu propósito se cumpra sem impedimentos. Que a paz que excede todo entendimento encha essa vida agora e que a partir deste momento ela veja a Tua mão agindo em cada detalhe. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou ao seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando conteúdos que fortalecerão a sua fé. Deus tem muito mais para revelar a você.